Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Qualquer indivíduo percebe que sua mente está cheia de um confuso fluir de impressões amorfas demais para serem fixadas para descrevê-las. A psicologia as reduziu a termos igualmente amorfos, como a famosa frase livre associação de ideias, experiência individual considerada como uma série contínua de ocorrências. Hoje, como se fosse um fluxo de água que você realmente pode ver e tocar, os pesquisadores do cérebro descobriram cascatas de substâncias químicas cerebrais. Mas, ao contrário do fluxo, essas cascatas não seguem um leito, mas fluem por toda a parte. Não deixam de fluir nem por uma fração de segundo. Um cientista do cérebro realmente para o tempo ao examinar os componentes da cascata. As substâncias químicas que ele quer encontrar são mínimas. Foram necessários os cérebros de 300.000 carneiros para formar 1 miligrama da molécula que o cérebro usa para estimular a tireoide. As células receptoras também não são fáceis de se captar. Dançam continuamente na superfície das paredes celulares e mudam de forma ao receber novas mensagens. Qualquer célula pode contar com centenas ou até milhares de pontos de contato, mas apenas 1 ou 2 podem ser analisados ao mesmo tempo. A ciência aprendeu mais sobre a química do cérebro nos últimos 15 anos do que em toda a história anterior. Mas ainda somos como estrangeiros que tentam aprender o idioma da nova terra lendo rabiscos em papéis apanhados na rua. Até agora, ninguém foi capaz de captar exatamente como a cascata de substâncias químicas se modela para fazer tudo o que a mente consegue. Lembranças, sonhos e todas as atividades diárias da mente permanecem um profundo mistério no que diz respeito a seu mecanismo físico. Mas agora sabemos que a mente e o corpo são como universos paralelos. Tudo o que acontece no universo mental necessariamente deixa sinais no físico. Recentemente, os pesquisadores do cérebro conseguiram uma forma de fotografar o percurso dos pensamentos em 3D, como um holograma. O processo, conhecido como PET, tomografia por emissão de pósitron, consiste em injetar-se na corrente sanguínea glicose, cujas moléculas de carbono foram marcadas com radioisótopos. A glicose é o único alimento do cérebro que a utiliza muito mais depressa que os tecidos comuns. Consequentemente, quando a glicose injetada atinge o cérebro, as moléculas marcadas de carbono são detectadas enquanto ele as utiliza e registradas em 3 dimensões pelo monitor, mais ou menos como ocorre numa tomografia. Observando essas moléculas girarem enquanto o cérebro pensa, os cientistas viram que cada acontecimento distinto no universo da mente, como a sensação de dor ou de uma intensa lembrança, desencadeia novo modelo químico do cérebro, não apenas em um ponto, mas em muitos. A imagem se modifica a cada pensamento, e se fosse possível ampliar a imagem para o corpo todo, não restaria dúvida. Ele também se modifica ao mesmo tempo, graças às cascatas de neurotransmissores e moléculas mensageiras afins. Como se pode ver agora, nosso corpo é a imagem física em 3D do que estamos pensando. Esse fato notável escapa de nossa observação por vários motivos.
Um deles é que o contorno físico de nosso corpo não muda tão drasticamente a cada pensamento. Mesmo assim, é evidente que o corpo projeta os pensamentos. Literalmente, podemos ler a mente de outras pessoas pela mudança constante de suas expressões faciais. Quanto a nós mesmos, ainda que sem notar, também registramos os milhares de gestos da linguagem do corpo como um sinal de nosso estado de espírito e das intenções das pessoas para conosco. Filmes realizados em laboratórios que estudam o sono demonstraram que mudamos de posição dúzias de vezes durante a noite, obedecendo a comandos do cérebro de que não temos consciência. Em segundo lugar, não vemos nossos corpos como pensamentos projetados, porque muitas mudanças físicas que eles causam são imperceptíveis. Elas envolvem alterações mínimas da química celular, da temperatura do corpo, da carga elétrica, da pressão sanguínea e assim por diante. E nada disso é registrado por nossa observação. No entanto, podemos ter certeza de que nosso corpo é suficientemente fluido para espelhar qualquer evento mental. Nada se move sem movimentar o todo. As últimas descobertas da neurobiologia reforçaram ainda mais a ideia dos universos paralelos da mente e do corpo. Quando os pesquisadores prosseguiram, indo além do sistema nervoso e do imunológico, começaram a descobrir os mesmos neuropeptídeos e seus receptores em outros órgãos, como os intestinos, rins, estômago e coração. Existe a expectativa de que também possam ser encontrados em outras partes do corpo. Isso significa que nossos rins podem pensar, no sentido de que podem produzir neuropeptídeos idênticos aos encontrados no cérebro. Esses pontos receptores não são apenas manchas viscosas. São questões à espera de respostas na linguagem do universo químico. É muito provável que, se em vez dos poucos rabiscos em papéis tivéssemos um dicionário completo, conseguiríamos descobrir que cada célula fala tão fluentemente quanto nós. Em nosso corpo, as perguntas e respostas prosseguem sem fim. Apenas uma pequena glândula, como a tireoide, tem tanto a dizer ao cérebro e às suas companheiras, as glândulas endócrinas, e através delas a todo o corpo, que essa cascata de conversas influencia dezenas de funções vitais, como o crescimento, o índice metabólico e muito mais. A rapidez de nosso pensamento, nossa estatura, o tamanho de nossos olhos, por exemplo, dependem em parte do conselho da tireoide. Portanto, podemos concluir com segurança que a mente não fica confinada ao cérebro como numa divisão precisa, que serve à nossa conveniência. A mente se projeta a qualquer ponto do universo interior. Um dos pesquisadores mais avançados e competentes no campo da química cerebral, Dr. Candace Pert, diretor da Divisão de Bioquímica Cerebral do Instituto Nacional de Saúde Mental, salientou que é muito arbitrário afirmar que o DNA ou um neurotransmissor pertença ao corpo em vez de à mente. O DNA é quase tão puro conhecimento quanto é matéria. O Dr. Pert se refere a todo o sistema mente-corpo como uma rede de informações e dá menor ênfase ao nível grosseiro da matéria e maior ao nível sutil do conhecimento. Na realidade, existe algum motivo para se manter a mente e o corpo afastados? Pert, ao escrever, prefere englobá-lo em uma palavra: body mind, corpo-mente. Se esse termo for adotado, isso indicará claramente que um muro caiu. Ele ainda não recebeu apoio da ciência médica, mas isso pode mudar muito rapidamente. A cada dia fica mais claro que o corpo e a mente são espantosamente semelhantes. Já se sabe que a insulina, um hormônio sempre identificado ao pâncreas,
também é produzida pelo cérebro, enquanto substâncias químicas cerebrais, como o transferon e o CCK, são produzidas pelo estômago. Isso mostra que nossa divisão organizada do corpo em sistemas nervoso, endócrino, digestivo e assim por diante é apenas parcialmente certa e, em breve, poderá ser ultrapassada. Há pouco tempo, ficou absolutamente comprovado que as mesmas substâncias neuroquímicas influenciam todo o conjunto corpo-mente. Ao nível dos neuropeptídeos, tudo é interligado. Portanto, ao separar essas áreas, estamos simplesmente fazendo o mau uso da ciência. Um corpo que pode pensar é muito diferente daquele que a medicina considera atualmente. Digamos que, ao menos, ele sabe o que lhe acontece não apenas no cérebro, mas em todos os pontos receptores das moléculas mensageiras, o que significa cada célula. Isso explica, em grande parte, os efeitos colaterais das drogas até então desconhecidos. Algumas delas têm um número incrível desses efeitos. Se eu consultar meu livro de referências médicas, o índice médico de todos os remédios que podemos receitar, vou encontrar páginas e páginas sobre corticosteroides. O corticosteroide, ou apenas esteroide, mais comum é a cortisona, mas todo o grupo é muito receitado no tratamento de queimaduras, alergias, artrite, inflamações pós-operatórias e dúzias de outros males. Se não conhecêssemos a existência dos pontos receptores, os esteroides pareceriam muito estranhos. Digamos que eu receite esteroides a uma mulher que sofre de um caso difícil de artrite. Eles acabariam com as inflamações das juntas de um modo dramático, pois uma série de coisas estranhas poderia ocorrer. Ela começaria a se queixar de cansaço e depressão. Depósitos anormais de gordura surgiriam sob a pele, e os vasos sanguíneos ficariam tão frágeis que começariam a surgir grandes manchas, difíceis de desaparecer. O que pode ligar sintomas tão diferentes? A resposta está ao nível dos receptores. Os corticosteroides repõem certas secreções do córtex das suprarrenais, uma camada fofa e amarelada que se deposita sobre elas. Ao mesmo tempo, eles suprimem outros hormônios das suprarrenais, como as secreções da glândula pituitária que se localiza no cérebro. Logo, ao ser ministrado, o esteroide percorre o corpo e inunda todos os receptores que estão ouvindo certa mensagem. Quando um deles é ocupado, o que vem a seguir não é uma ação simples. A célula pode interpretar a mensagem de várias formas, dependendo do tempo que esses pontos continuem repletos. Nesse caso, o receptor fica ocupado indefinidamente. O fato de outras mensagens não serem recebidas é importante, assim como a perda de inúmeras ligações com outras glândulas endócrinas. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.